Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sempre presente em nosso coração. Bom estar com os irmãos mais uma vez e hoje tendo a alegria de compartilhar da palavra do Senhor com os irmãos e mais ainda, tendo a alegria de ver hoje a igreja manifestando o seu momento mais importante, que é o batismo. Toda vez que eu estou numa igreja, eu tenho a alegria de batizar alguém, eu lembro que essa é a demonstração maior de que a igreja está viva, atuante, cumprindo a sua missão. A missão que Jesus nos deu de ir em todos os lugares, pregar o evangelho a todas as pessoas, batizá-las, ensiná-las a guardar a palavra. Então, quando a igreja tem uma celebração como essa, é motivo de alegria, e eu sei que o céu se alegra com a bênção de termos batismos aqui em nossa igreja. E hoje, ainda mais também, tendo uma noite especial onde falaremos sobre a obra missionária, que é também parte dessa missão que Deus deu à sua igreja. E antes de trazer alguma palavra sua acerca disso, eu quero manifestar a nossa alegria, nossa gratidão aos irmãos. Em nome da Convenção Batista de Pernambuco, eu quero agradecer aos irmãos pela vossa participação na obra missionária. Diretamente, através do apoio aos irmãos, tem dado diretamente aos nossos missionários, sustentando missionários no campo, como também diretamente através do plano cooperativo. Eu queria lembrar aos irmãos que toda vez que o irmão colabora, entrega seu dízimo e a sua oferta aqui, você não tem noção de onde esse dinheiro, onde ele vai abençoando vidas, e de fato ele abençoa vidas no mundo todo. O plano cooperativo é quando os irmãos entregam a sua oferta, a igreja que envia parte dessa oferta para a Convenção Batista de Pernambuco, ela distribui uma parte para a obra missionária. Para os irmãos terem ideia de tudo que as igrejas mandam para nós, 50% é investido diretamente em sustento missionário, 40% investido na gestão, administração, capacitação de obreiros, capacitação de igrejas, apoio a construções de templos, etc. E outros 10% são enviados para a Convenção Batista Brasileira, e esta também distribui com a obra missionária, chegando até missões mundiais, e esta de fato ao mundo todo. Hoje no mundo nós temos próximo a 1.600 missionários de missões mundiais. Então, quando o irmão entregou essa noite a sua oferta aqui, ela vai longe, Tudo isso para a glória do Senhor. Então eu quero agradecer a Deus, a essa igreja, a sua participação, o seu envolvimento, e faço isso em nome dos batistas de Pernambuco, dos mais de 100 obreiros que nós temos envolvido diretamente em nosso campo. Campo que nesse período os irmãos já ouviram alguns desafios aqui. Desafios, por exemplo, que nós temos desde o ano passado, chamado a atenção de todos para a obra missionária a partir de Jerusalém, a partir daqui de onde nós estamos. Nós temos levantado um desafio à igreja e desde 2013 trabalhamos nisso, que foi a elaboração do plano estadual de evangelização. Um plano que exatamente pensou em todo o estado de Pernambuco, nos seus mais de 8 milhões de habitantes, quase 9 milhões de habitantes. E aí, pensando nesse quadro todo, começamos a pensar pelas mesorregiões do estado. E aí dividimos, na verdade já existe uma distribuição política acerca disso, as mesorregiões da Zona da Mata, Metropolitana, Agreste, Sertão do Araripe, Sertão de São Francisco. Então, nós aproveitamos essas mesorregiões e decidimos focar a cada ano em cada mesorregião. O ano passado, os irmãos ouviram aqui os desafios para a região metropolitana do Recife. Como aqui a nossa Boa Viagem, esse bairro com 123 mil habitantes e apenas 3 igrejas, Nós temos um desafio de plantar novas igrejas aqui. A igreja está empenhada nisso, nós estamos orando e logo nós teremos a plantação de novas igrejas aqui. E aí, quando eu falo sobre isso, como alcançar 4 milhões de habitantes em apenas 14 municípios, algumas pessoas me perguntam, mas pastor João Marcos, espera aí, por que pregar numa região como a nossa, com várias igrejas aí? Eu lembro as palavras do Senhor Jesus, que é também marcante no coração da gente, que nos últimos dias
Apareceriam pessoas se apresentando como portadores da palavra do Senhor, mas na verdade ele apontou essas pessoas como falsos profetas. Outra passagem ele diz que no meio da igreja haveria lobos. Noutra ocasião o apóstolo Paulo diz que haverá um tempo em que as pessoas gostarão de ouvir apenas aquilo que satisfaz a cada uma delas. É como alguém que boscura, alguém que faz coceirinha nos ouvidos. E isso tudo, irmãos, não é porque ali tem um edifício e ali tem algumas pessoas falando da Bíblia que eles estão pregando o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Infelizmente, há muita gente falando muita coisa que não tem nada a ver com o evangelho puro e simples do Senhor Jesus. Por isso o desafio que mesmo em regiões como a nossa, região metropolitana, região da Mata, são 43 municípios na região da Mata de Pernambucana, 1.300.000 pessoas nessa região da Zona da Mata. E aí nós estamos com o desafio de também falar para elas. Nós temos igrejas nessas cidades, mas precisamos continuar plantando igrejas, anunciando o evangelho do Senhor Jesus e anunciando a palavra como o Senhor nos ensinou, e não como falsos profetas têm feito aí no nosso meio e nossa geração. Por isso esse é o desafio. Eu quero agradecer aos irmãos pelo envolvimento de vocês e ainda mais, desafiá-los a continuar se envolvendo, porque os desafios são enormes e nós precisamos estar juntos nesse desafio. Então, agradeço em nome dos batistas de Pernambuco o envolvimento de vocês, mas convido vocês a se envolverem ainda mais, porque nós temos muito o que fazer, irmãos. Primeiro, porque nós precisamos dizer para as pessoas que elas precisam de fato do Senhor Jesus. As pessoas precisam de fato ouvir a palavra e entender que em Jesus há aquele que é verdadeiramente o nosso bom pastor, aquele que cuida de nós, que nos orienta, nos conduz no caminho correto, nos apacenta, cuida de todos nós. E você sabe muito bem que muitas pessoas ao nosso redor continuam, como disse o texto nosso, né, de Mateus 9:36, que continuam andando desgarradas, errantes, como ovelhas que não têm pastor. Quando pensamos nesse texto, nesse tema, nós imaginamos o Senhor Jesus chegando aqui na Conde da Boa Vista, né? Uma multidão ali correndo de um lado para outro. Aí a gente estava lá no tempo de oração, pensando no tema do Plano Estadual de Evangelização. Aí a gente imaginou isso. Como seria se Jesus chegasse hoje no meio da cidade? Ali, numa segunda-feira como amanhã, né? Aquela correria da semana começando, aquele fervilhar de pessoas. Como seria se Jesus aparecesse ali e conversasse com a gente? O que ele diria? Sabe, a impressão que eu tenho é que Jesus continuaria dizendo: meu Deus, né? Quanta gente parecendo ovelhas que não têm pastor, errantes, aflitas. Então o desafio continua, e esse desafio é dado a todos nós, porque nós nos importamos com a obra missionária, nós nos importamos com o avanço, né, do evangelho no nosso estado, nós nos importamos com aqueles que estão se perdendo. E amados, nessa noite nós queremos agradecê-los, como eu já disse, e pedir que os irmãos continuem orando e se envolvendo nessa obra. Hoje nós estamos encerrando o mês de missões estaduais. Não, nós estamos hoje encerrando a campanha de conscientização missionária. Uma campanha que busca exatamente conscientizar você de que você precisa ofertar para essa obra, mas também você precisa orar por essa obra. Por isso que a gente vai dividir no estado em áreas, em regiões, para que você ore especificamente por cada área. Não simplesmente, olha, Senhor, abençoa todo o Pernambuco. É uma boa oração, mas é melhor orar: Senhor, abençoa a cidade tal, que está com esse desafio. Então a conscientização missionária faz isso, ajuda você a orar especificamente por desafios missionários e finalmente ajuda a obedecer ao Senhor Jesus, ajuda a despertar em nós vocacionados, porque Jesus fez um pedido de oração, né? Os irmãos lembram do pedido de oração de Jesus? Jesus fez o seguinte: o pedido dele foi: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara.
nós estamos sempre aqui nos cultos de oração, né, pedindo, olha, ore por minha família, ore por isso, por aquilo. Então, da próxima vez que você estiver aqui no culto de oração ou lá na sua casa, lembre-se do pedido de Jesus. Jesus fez um pedido de oração. O pedido foi esse: rogai ao Senhor que mande trabalhadores para a sua seara. Porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. É o pedido de oração de Jesus que continua aí sendo um desafio para todos nós. E eu sei que eu posso contar com isso, com os irmãos, com as orações e com o apoio dos irmãos. Posso mesmo? Amém? Muito bem. Mas hoje à noite também eu gostaria de compartilhar, e o pastor Alberto, nosso pastor, já tem falado durante esse período sobre igreja. E eu queria compartilhar também, dentro desse tema eu me importo, dentro desse tema de igreja, compartilhar com os irmãos da palavra do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Eu vou pedir a gentileza a você que fique em pé, para que nós possamos ler e depois orar. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 e 33. Que diz assim: a multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça. Amém? Senhor, nos ajuda a entender a Tua palavra, nos ajuda a compreender a Tua vontade para a nossa vida. É, meu Deus, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar, queridos. Igreja. Igreja para mim é algo eu considero imperfeita enquanto estamos aqui, essa igreja militante, essa igreja ainda aqui na terra, não é? Não, eu falo da igreja universal, da igreja, aquela que Jesus já reservou para ele, aquela que nós estaremos para sempre ao lado do Senhor, lá no céu, onde não há dor, não há choro, não há sofrimento. Mas eu não falo daquela igreja lá resgatada, mas eu falo dessa igreja aqui, a militante, a do dia a dia. A nossa igreja aqui, certamente temos, por estarmos aqui nesse mundo, lidando com pessoas, com homens ou pecadores resgatados pelo Senhor, certamente nós temos as nossas lutas, as nossas imperfeições, as nossas dificuldades. Mas também a igreja para mim é algo insubstituível, algo marcante, que não tem nenhum substituto humano, não tem que ser na terra, não existe nada que possa substituir a igreja, a presença da igreja na vida de todos nós. E guardadas as devidas proporções, eu queria nessa noite conversar com vocês exatamente sobre a igreja, fazer uma espécie de comparativo, né, de análise entre a igreja primitiva e a nossa igreja, a igreja contemporânea, tentando mostrar para os irmãos e para a nossa meditação nessa noite, que a igreja primitiva, ela também tinha seus dilemas, ela também tinha suas dificuldades, assim, e também tinha as mesmas perspectivas, as mesmas esperanças que encontramos aqui em nossa igreja. Sempre quando olhamos para esse texto de Atos 4, ou Atos capítulo 2, sempre observamos, essa era a igreja perfeita, uma igreja sem dificuldades, essa é a igreja perfeita. Bom, de fato, era uma igreja como outra qualquer, exatamente como nós aqui. É uma igreja, por exemplo, a igreja primitiva, que apesar de ser uma bênção, eu vou falar das bênçãos dessa igreja depois, mas antes me deixe chamar a sua atenção para isso. A igreja, apesar de ser uma igreja nascente, uma igreja que estava sendo abençoada com a presença, as memórias do Senhor Jesus, ele também era uma igreja, por exemplo, que havia divergência entre os irmãos. Sim, eu lembro que em Atos capítulo 6, versículo 1, os irmãos vão observar que, diz lá o texto, que naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária.
Houve então uma queixa lá, de modo que foi necessária a criação do ministério diaconal, um grupo de homens que fossem cuidar daquelas pessoas que estavam em divergências. Então, divergências sempre vão existir, sempre existiram na igreja e sempre vão existir. E interessante aqui que diz o texto que a causa daquilo ali foi justamente enquanto a igreja crescia, porque quanto mais tem gente junto, mais a gente tem divergência, mais a gente tem pensamento diferente, mais a gente tem ideias diferentes. Então, naquele momento, é uma coisa que eu queria destacar para vocês, que apesar da igreja de Atos ser uma bênção e que chegou a mensagem dela até nós, tinha divergência lá também. Naquela igreja, a igreja primitiva, apesar de ser uma bênção, ele também tinha irmãos lá querendo mostrar o que não eram. Os irmãos querendo dizer para as pessoas que eram uma coisa, quando na verdade, particularmente, né, de forma velada, eles eram outra coisa. Por exemplo, houve um caso naquela igreja, a igreja lá de Jerusalém, que foi marcante. Está em Atos capítulo 5. Diz lá que havia lá gente querendo mostrar o que não era, inclusive manipulando ou querendo mostrar, por exemplo, através dos dízimos e as ofertas, ou de uma oferta especial. O nome desse casal era Ananias. E disse que Ananias, ele vendeu um campo por um preço, e chegou lá, entregou outro preço, e diz, olha, estou entregando tudo, né, para mostrar às pessoas que assim como Barnabé foi louvado, né, o pessoal agradeceu a Deus pela vida de Barnabé, porque ele vendeu, era um exemplo de homem, né, de servo do Senhor. Aí ele vai, vendo o que tem, entrega e diz, olha aqui, querendo mostrar o que não era. Então, na verdade, parece que ainda aqui e acolá encontramos alguém assim, né, que mesmo no meio da igreja, e a gente fica, mas rapaz, aquela pessoa dizia isso e na verdade era aquilo outro. Ou aquela pessoa queria parecer o que de verdade não era. Isso existia lá naquela igreja primitiva. E diz em Atos capítulo 5, versículo 3 a 5 o seguinte: então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio, não mentisse aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os seus ouvintes. Alguém já disse, eu já ouvi uma mensagem sobre isso, alguém dizendo assim, olha, se fosse hoje, hein, como estaria algumas entradas de algumas igrejas? Porque, infelizmente, nós temos a mesma tendência de Adão, em quando caímos, queremos esconder as coisas, queremos mostrar o que não somos. Infelizmente, acontece com nós, pecadores que estão remidos pelo Senhor, mas ainda convivendo nesse mundo. Aquela igreja tinha isso. Aquela igreja, por exemplo, também tinha divergências doutrinárias, divergências em relação a práticas, costumes. Isso muito presente em nossa igreja contemporânea, existia também naquele tempo. Se você ler o Atos capítulo 15, você vai ver a igreja se reunindo para tratar questões doutrinárias em relação à pregação aos gentios, se podia comer isso, se não podia fazer aquilo, se deveria ser circuncidado ou não. Então essa disputa doutrinária, essa disputa em relação a práticas e costumes também existia naquela época. Não, o culto tem que ser assim, você não pode comer aquilo, olha a roupa que você veste. Existia naquela época também, nessa igreja, a igreja de Jerusalém. E também, é claro que ainda eu quero citar outra coisa, que naquele momento havia líderes também que estavam em alguns momentos não cumprindo o seu papel. Sabia? Até os líderes foram chamados à atenção. Eu quero lembrar a vocês o caso, por exemplo, que está registrado no capítulo 8. O capítulo 8 é interessante porque diz que naquele dia, no dia da morte de Estevão, diz que naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Ora, peraí, esses apóstolos ouviram do Senhor Jesus, vão para Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Mas eles preferiram ficar apenas em Jerusalém. Não cumpriram a missão e foram empurrados para isso. E mesmo nesse momento de crise, parece que aqueles líderes ficaram olha, deixa o povo ir, vamos ficar por aqui. Problema de liderança. E eu aponto tudo isso, irmãos, para mostrar a vocês, não é para que vocês olhem para essa igreja assim, está vendo aí? Toda igreja é igual, toda igreja tem problema. Não.
Apenas que eu preciso que os irmãos entendam que a igreja do Senhor, enquanto nós estamos aqui, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter lutas, nós vamos ter problemas. E por isso mesmo nós precisamos andar unidos naquilo que é que fortalece a todos nós, naquilo que é que nos dá a esperança. Por isso que eu disse a vocês nessa noite que eu ia falar das dificuldades que a igreja tem, toda a igreja tem, desde o início foi assim. Mas também eu quero lembrar a vocês algumas coisas que são insubstituíveis. E por isso eu amo a igreja, por isso que eu estou na igreja do Senhor, por isso que nós estamos aqui nessa noite. Primeiro porque nós estamos aqui, irmãos, porque essa igreja, a igreja mesmo com as suas fraquezas, as suas limitações, as suas dificuldades, essas que eu citei e tantas outras que o irmão poderia lembrar alguma coisa aqui, até lembrar da nossa igreja mesmo, enfim, mesmo sendo essa igreja, há uma coisa aqui na igreja do Senhor que é insubstituível. Primeiro, porque ela é uma proposta, é uma visão, é uma determinação, uma criação divina. Jesus mesmo juntou todo esse povo. Ele mesmo, foi ele que disse a Pedro: Pedro, eu te digo uma coisa, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Louvado seja Deus por isso, né? Então, igreja, apesar de sermos quem nós somos, essa grande família, nós temos essas dificuldades, mas a igreja, não há nada no mundo que possa substituir a igreja, porque ela foi aquela instituição criada pelo próprio Deus para que o seu povo andasse nele, andasse com ele e proclamasse a palavra dele. Então a igreja é criação divina. Então, se ele fez isso, se ele intencionou isso para a gente, nada nesse mundo pode substituir. Associações, grupos filosóficos, alguma coisa assim, nada mesmo pode substituir a igreja do Senhor, porque ela foi criada pelo próprio Senhor Jesus, e ele pagou o preço na cruz do Calvário pela igreja dele, para que nós pudéssemos estar nos reunindo aqui nessa noite. Por isso toda a honra e toda a glória deve ser dada ao Senhor. Amém? A outra coisa importantíssima é porque nada substitui igreja, porque aqui na igreja, é só na igreja do Senhor que você pode estabelecer laços fraternais eternos. Eu lembro, e quero lembrar também a você, de uma passagem da Escritura que está em Mateus capítulo 12. Mateus, no capítulo 12, versículo 46 a 50, diz assim, que ainda falava Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam lá de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E estendendo a mão aos discípulos, disse: eis aqui minha mãe, meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe, minha família. É aqui na igreja do Senhor que nós podemos estabelecer exatamente esse vínculo com Ele, de sermos então a família do Senhor. Laços que são eternos. Aqueles que estão em Cristo formam essa nova família, que aqui não será apenas hoje, amanhã, mas será eternamente. E nós precisamos entender que esses laços familiares são laços que precisam ser preservados, cuidados a cada dia. E que só na igreja esse laço vai para toda eternidade. Louvado seja Deus por isso. Porque são os laços familiares que nós criamos aqui, essa relação de igreja, que faz com que o evangelho do Senhor, quando entre no coração do homem, torne ele agora família de Deus, família do Senhor Jesus. E claro, eu tenho que abrir e falar sobre isso também. Como toda família, nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas alegrias, as nossas despedidas. Tudo isso acontece na família, acontece na sua família. A grande diferença é que essa família, que foi lavada pelo sangue de Jesus, família que foi resgatada por Jesus, família daqueles que, quando diz a Escritura que ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam deles o poder, eles se tornaram o quê? Filhos de Deus, família de Deus.
E essa família, resgatada por aqueles que creem em Jesus, pelo sangue de Jesus, a família que reúne aqueles que creem no nome bendito de Jesus, é um relacionamento fraternal eterno. Irmãos, essa família aqui é a família que vamos estar para sempre ao lado do Senhor Jesus, aqueles que foram salvos e resgatados pelo Senhor. Você crê assim também? Amém? É a mesma família. Então, cá para nós, se tem alguma coisa aí que você não está suportando no seu irmão, é bom aprender a andar com ele, porque ele vai andar com você para sempre. Amém? Porque é a sua família, é a família que Deus uniu. Então se você não gosta de alguma coisa, vai aprendendo, né, a gostar, porque é assim que será para todos sempre. E queridos, não existe nenhum outro lugar, nenhuma outra instituição que tenha laços como nós temos aqui na igreja do Senhor. Por isso que para mim, a igreja, apesar das suas lutas, apesar das suas limitações humanas, enquanto aqui, essa igreja aqui, a igreja terrena, a igreja militante, a igreja que está aqui nessa geração, apesar disso tudo, nós estamos estabelecendo laços aqui, que são laços eternos. E por isso, cuide bem do seu irmão, porque ele vai estar com você para sempre também, assim como o Senhor Jesus, né? E finalmente, a igreja, ela é uma igreja insubstituível. É algo que nós não temos lugar, não tem nada que possa substituir, porque a essa igreja, Jesus deu, não somente Ele criou a igreja, estabeleceu os laços dessa igreja, mas Ele também, sabe o que Ele fez? Ele deu propósito para essa igreja existir, deu missão para essa igreja existir. A missão fica clara quando Ele diz que nós devemos nos importar com todas as pessoas, ir por todos os lugares. Eu queria que você observasse, se você não tinha observado ainda, é o livro de Mateus, no capítulo 9, que é a base do nosso tema deste ano de missões estaduais. Diz a Escritura, lá no capítulo 9 de Mateus, que Jesus, versículo 35, diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Aí foi que ele fez o pedido de oração. Então disse aos seus discípulos: na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E aí, irmãos, observaram o início do texto? Diz que Jesus ia em todos os lugares, onde ele tinha oportunidade, vilas, povoados, cidades, ele ia em todos os lugares e ali ele anunciava o evangelho, anunciava a boa nova, ele tocava nas pessoas, ele ensinava as pessoas, ele resgatava as pessoas, porque ele tinha uma paixão, ele cumpria a missão que ele recebeu do Senhor. E essa missão que ele recebeu do Senhor, de resgatar as pessoas, de levá-las para junto do Pai, resgatá-las e dar-lhes a salvação eterna, essa missão ele deu para cada um de nós. Ele disse aos seus discípulos: olha, assim como eu fui, estou aqui, claro, parafraseando ele, mas assim como eu fui para todos os lugares, preguei a todos os lugares, a todas as pessoas, vocês também devem ir a todos os lugares, pregar a todas as pessoas, ensinando essas pessoas a guardar a palavra, a guardar os ensinos do Senhor. Ir por todos os lugares. Então essa missão é dada a gente, meus irmãos. Nem os anjos têm esse privilégio. É você que tem esse privilégio. Privilégio de olhar ao seu redor, se importar com as pessoas que estão lá e ir e fazer a missão que começou com Jesus, que é a missão dele, mas que ele resolveu compartilhar com você. Então Jesus disse assim: olha, vem aqui comigo, você vai me ajudar. Se você foi resgatado por Jesus, você foi chamado para essa missão, para esse propósito. A igreja existe para isso, para anunciar a todas as pessoas que há um bom pastor, que elas não precisam mais andar desgarradas,
como se não tivesse apoio, como se tivesse uma direção. Hoje ela pode andar, sabe, irmãos, e olhar para essas pessoas. Nós precisamos ter esse mesmo olhar de Jesus, movido de íntima compaixão, e olhar para as pessoas e olhá-las com o propósito de resgatá-las do mal e trazê-las para andar aqui, nessa família que é família eterna, nessa igreja criada por Ele, para a bênção de todos aqueles que andam com o Senhor. E para isso aconteça, para que essa missão seja cumprida, a missão que Jesus nos deu, é necessário então que você olhe para o texto e observe o que Jesus falou. Ele disse assim, o texto, na verdade, Mateus registra que o Senhor Jesus, estava ali com um olhar cheio de compaixão. E é isso que eu tenho pedido. Senhor, eu sei que a tua igreja é uma igreja que tem as suas lutas. Enquanto nós estivermos aqui vai ser assim. Mas, Senhor, eu sei que tua igreja é uma igreja que um propósito que foi dado pelo Senhor. O Senhor criou a igreja. O Senhor me colocou nessa família linda que é a igreja do Senhor, né? Como diz o Lincoln, né? Uma família linda, com algumas exceções, mas uma família linda, né? Muita gente bonita, mas que diz que uma igreja que tem uma missão. E essa missão, eu oro para que nenhum de vocês, nem eu, possamos de nenhuma forma desviar a visão, desviar-nos do pensamento e da visão de Jesus, que é uma visão de compaixão. Irmão, sabe que eu tenho orado? Para que quando você chegar no seu trabalho, você olhe para aquela pessoa que está do seu lado, que ainda não conhece Jesus, do que você fala de tudo, você fala de futebol para ela, você fala das novelas, do filme que assistiu, dos negócios, mas não fala de Jesus. Essa pessoa, enquanto ela não abrir o coração para Jesus, ela não faz parte dessa família. Enquanto ela não abrir o coração para Jesus, não aceitá-lo como seu Salvador, ela está perdida. Ela não vai ter laços eternos com você e nem com o Senhor Jesus. Por isso nós precisamos ter a sensibilidade de perceber que se Jesus voltasse hoje, nós estaríamos muito felizes porque Jesus viria para buscar a nossa igreja. Você concorda com isso? Você estaria feliz hoje? Amém? Mas talvez lá no seu trabalho, lá na sua família, lá na sua escola, talvez tivesse alguém que ficaria, se Jesus voltasse essa noite, ela ficaria completamente desesperada. Porque ela não tem a esperança que nós temos. Ela não tem os relacionamentos que nós temos com o Senhor e com a sua igreja. Ela não conhece Jesus como seu Salvador. Então, ao criar a igreja, fazer-nos andar em comunhão, para juntos cumprir a missão, é por isso que nós estamos dizendo, gente, se importe, procure ter o mesmo olhar de Jesus, procure olhar para as pessoas que estão ao seu lado, e não simplesmente como um colega de trabalho, mas como alguém que é uma ovelha desgarrada, que precisa de Jesus. Gente, por favor, olhe para os seus colegas lá da escola, gente boa, mas eu quero dizer para vocês, tem até um ditado popular que de gente boa o inferno está cheio, e é verdade, porque não adianta ser bonzinho, ele tem que ser resgatado e liberto pelo sangue de Jesus. Por isso, nessa noite, eu quero dizer para vocês que amam a igreja do Senhor, essa igreja aqui, que nós temos as nossas lutas, mas não há lugar no mundo que substitua a igreja do Senhor. Os irmãos concordam comigo? Amém? Nada substitui. Então, se você tem reclamado muito dessas pequenas coisas que acontecem aqui e ali na igreja, olha, para de reclamar. Lembre-se que é um privilégio estar aqui nessa família. Que essa família, se você realmente entregou a vida a Jesus, essa sua família aqui é para sempre, né? Nós vamos estar juntos para sempre. Então, vamos estar caminhando juntos. E juntos, cumprindo a missão, se importando com o nosso estado, se importando com as pessoas que estão ao nosso redor, para que a gente possa avançar e ganhar a nossa família, os nossos amigos. Começa por aí, nossa Jerusalém. Ganhar a nossa Jerusalém para o Senhor Jesus. Amados, que essa é a minha palavra e minha oração, o meu desejo, que essa palavra se cumpra no coração dos irmãos nessa noite. Amém? Vamos orar por isso? Senhor Jesus, eu quero te agradecer, meu Deus, pela tua palavra que agora compartilhamos. Eu quero te agradecer por essa igreja que nós somos,
uma igreja que tem as suas limitações, porque nós estamos aqui ainda nessa terra. Mas, Senhor, nós também temos algo que nenhum lugar tem. Primeiro, o Senhor inventou isso aqui. O Senhor criou esse ambiente. A ideia foi do Senhor. Reunir um povo que estava perdido, gente de todas as famílias da terra, gente de vários lugares, com vários pensamentos, ideologias. O Senhor resolveu juntar esse povo todo num só lugar, numa só família. Eu te louvo por fazer parte dessa família. Obrigado pelos meus irmãos, os irmãos que o Senhor me deu. Todos nós, salvos e resgatados pelo sangue do Senhor Jesus. Obrigado pelos laços eternos que nós temos aqui. Obrigado pela certeza que quando partirmos, como o irmão Abel que partiu ontem, Senhor, de ontem para hoje, Senhor, nós vamos estar algum dia lá com Ele também, louvando e exaltando o Seu nome, porque nós fazemos parte da mesma família que o irmão Abel. Por isso, ó Deus, eu quero te agradecer por esses laços, mas também, Senhor, eu quero que Tu me ajudes, ajuda a minha igreja, ajuda os meus irmãos, ajude a todos nós, Senhor, a cumprir a missão. Nós estamos aqui para cumprir a missão de, assim como o Senhor se compadeceu, assim como o Senhor foi em todos os lugares, nós devemos ir também. Pai, abre os nossos olhos. Se há alguns aqui nessa noite que têm estado ao lado de colegas, amigos, familiares, e não perceberam ainda que eles estão aflitos, exaustos, como ovelhas que não têm pastor, Deus, dá uma visão a esse irmão, a essa irmã, para que ela abra os olhos para isso e comece a anunciar para essas pessoas o evangelho bendito do Senhor Jesus. Pai, eu quero te agradecer por essa igreja, pelo seu envolvimento na obra missionária, por aquilo que nós já temos feito. Obrigado pela vida do pastor Alberto e os colegas pastores do ministério dessa igreja. Que todos, ó Deus, continuem no centro da tua vontade. Meu Deus, é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.